Saúde a Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, mais uma vez, deu uma palavra para a nossa meditação, que encontra-se no livro de Marcos, o Santo Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, e versículo 17 até o versículo 20. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Rei Eterno. Aleluia, Senhor. Estamos aqui mais uma vez para essa obra missionária do áudio devocional, que eu creio que tem alcançado vidas. Aqueles que têm dado crédito à palavra do Senhor, o Senhor tem feito transformação. O Santo Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 17 até o versículo 20. Diz assim no versículo 17: E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Aleluia. Esta passagem vai dizer da vocação dos primeiros apóstolos ou discípulos, como queiram chamar, que o Senhor estava ali andando junto ao mar da Galileia. Primeiro ele viu a Simão, Pedro e a André, seu irmão, que lançavam as redes, que no versículo 16 vai nos falar acerca disso. Lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Ou seja, a vida que eles tinham, Jesus queria pôr um ponto final no passado deles naquele dia, né? A vida de fadiga, um trabalho de pescar que não é fácil. Era como se fosse uma escravidão aquela vida, porque de certa forma, quem trabalha se torna escravo do dinheiro, né? Infelizmente, é a realidade. E ali eles pescavam, virava noite, virava dia, e a rotina não mudava, né? Creio eu que a angústia que eles tinham em sua alma não tinha uma solução, né? A solidão, a tristeza, os problemas não tinham uma solução. A pesca não resolvia o problema deles, né? Mal dava, creio eu, por sustento da família, talvez passava até dificuldade. Mas Jesus chegou para eles e disse: Deixem o que estão fazendo. Venham após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. Vocês até hoje pescaram somente meros peixes, poucos peixes, mas eu chamo vocês para uma grande obra, para pescar muitas almas para o reino de Deus. O Senhor chama eu e você hoje, nesta mesma chamada, né? Deixe aquilo que você fez até hoje, que não agradou ao Senhor, que não te acrescentou em nada, que não resolveu os teus problemas. Jesus, Ele é a solução para o meu e para os teus problemas, para o meu e para o teu problema. Ele tem a solução, Ele é a solução. Ele quer fazer de você pescador de almas. Ele quer te dar uma recompensa quando nós entrarmos lá no céu, uma coroa de glória, um novo nome, um corpo de glória transformado, onde não haverá fome, não haverá sede, não haverá pecado, não haverá dor, não haverá morte. Caminharemos por ruas de cristais, olharemos e veremos muros de jaspe, casa de ouro, né? Estaremos lá só louvando o nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele te chama hoje. Deixa o teu passado, não importa o que você fez até hoje. Ele quer mudar a tua vida. Quando ele fala para Pedro e para André: a partir de hoje vocês não serão mais pescadores de peixe, mas sim pescadores de alma. Ele está falando, em outras palavras, a partir de hoje
O passado de vocês morre, eu transformo vocês dois em novas pessoas, em nova criatura. Porque a palavra do Senhor diz que quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passou e agora é tudo novo. Ramaná, subri a carne. Sirimicanto, Ramaná, subi, Andonai. O Senhor te chama para fazer de ti uma nova criatura, para te dar uma vida nova na presença dEle, para te dar um novo nome, para fazer por ti aquilo que até hoje você lutou, correu para os quatro cantos e não conseguiu fazer. Ele vai fazer por ti em um piscar de olho, em um estralar de dedo. Ele pode todas as coisas. Ele é aquele que acalma o mar. Ele é aquele que caminha por cima do mar. Ele é aquele que abre o mar e faz ficar em terra seca para o seu povo passar. Ele é aquele que ressuscita o morto depois de 4 dias de morto, cheirando mal, já desfigurando o corpo, ele faz ressuscitar. Nada para o Senhor é impossível, nada. O mundo diz que há jeito para tudo, só não para a morte, mas Jesus até para a morte ele tem jeito. Ele é o jeito para a morte, ele é o caminho, a verdade e a vida, porque quando ele morreu, ele venceu a morte, ele tomou a chave da morte e a chave do inferno. E até para uma pessoa morrer hoje só morre se ele permitir, se ele querer. A Bíblia diz que Deus é tão poderoso que um pássaro, um pardal, ele não é vendido para ninguém ou não cai no chão se Deus não permitir. Que ele está sentado lá na sua cadeira, no seu trono e com os seus pés sobre a terra, no globo da terra, descansando. De tão pequena que é a terra diante dele, ele bota os pés sobre a terra e descansa os pés sobre a terra, como se fosse um travesseiro ou uma almofada. Esse Deus poderoso que te chama hoje para fazer de ti pescador e pescadora de homens, de almas, para o reino dele. Porque ele diz que importa é que a gente vá atrás da ovelha perdida da casa de Israel. Aleluia. Atrás daqueles que estão depressivos, oprimidos, nos leitos de hospitais, nas prisões, nas ruas como mendigo, ajudar o órfão, o necessitado, a viúva. Para esses que o Senhor veio. Mas aqueles que acham que não precisa dele, ele não veio para esses. Aleluia. Ele diz que todo aquele que crer nele e for batizado, esse será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Ele tem um chamado na vida de cada um de nós. Tanto que ele disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ele chama todos, mas os escolhidos são poucos. Mas Deus já te falou, eu tenho certeza, pela boca de alguém, se você é escolhido ou não. Ele te chama. Ele diz que a seara é muito grande, mas os trabalhadores e os ceifeiros são poucos. É muita alma para pouca gente ganhar. Então Deus está chamando mais pessoas para fazer a obra dele. Para ir atrás do cativo, para ir atrás do oprimido, para orar pelo cego, pelo aleijado, pelo coxo, pelo mudo, e fazer eles voltar ao seu normal. Porque Deus é fiel para isso e muito mais. Deus tem curado na terra câncer, tem curado tudo que Ele quer curar, Ele cura. Ele abre a madre, a estéril, Ele fecha se Ele quiser, Ele pode todas as coisas. Tudo o Senhor pode. E quando Ele chamou Simão Pedro e chamou André, eles deixou, no versículo 18 diz, deixando logo as suas redes, o seguiram. Eles deixaram tudo que estava fazendo para seguir o Senhor. Tudo, porque ele sabia que ali é o Filho de Deus, que ali era o Filho de Deus e é até hoje e será eternamente. Ele sabia que eles não precisavam mais pescar, nem se humilhar a ninguém para pagar os seus impostos, para comprar o seu alimento. Ele sabia que aquele que eles estavam seguindo, ele era poderoso para multiplicar o pão. Ele era poderoso e é poderoso para andar sobre o mar. Ele é e é poderoso até para, se eles morressem, o Senhor ressuscitaria. A Bíblia diz que esse mesmo Simão Pedro, quando Jesus foi preso, para ser crucificado, ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote de Malco, e Jesus pegou a orelha e botou no lugar de novo. E ficou perfeita a orelha. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que te chama para você servir a Ele.
Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis. Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele derramou todo o seu sangue por você, mesmo você não merecendo, mesmo eu não merecendo. Ele derramou o sangue dele por nós, para que a gente pudesse ter uma chancezinha sequer de morar no céu. Porque se ele não fizesse isso por nós, a gente não teria chance nenhuma. Ele fez a parte dele, que foi morrer por nós. Mas nós temos que lutar pela nossa salvação, santificando, abrindo mão das coisas do mundo, abrindo mão do nosso eu, para que a graça do Senhor venha estar sempre sobre nós. Porque aquele que permanece no pecado e não se arrepende, este é a graça do Senhor, não vai salvá-lo. Mas aquele que se arrepende dos seus pecados e procura viver uma vida de retidão e santidade diante do Senhor, entrega a sua vida para Ele, faz a obra dele, faz a vontade dele, o que perseverar até o fim, esse será salvo. Assim diz a palavra do Senhor. E Jesus também no versículo 19 diz: e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando a seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Da mesma forma que ele chamou a André e a Simão Pedro, aleluias, ele chamou também a Tiago e a João. E eles na mesma hora deixaram seu pai. Outra versão, né, em outro evangelho vai nos dizer, se eu não me engano, no livro de Mateus ou é de Lucas, que eles deixaram o pai ali com os empregados, a mesma coisa que está aqui, né, no versículo 20. E logo chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Eles não tiveram dúvida daquele que estava chamando eles. Deixaram o pai lá com o barco, deixaram os empregados, porque eles sabiam que aquele que eles estavam seguindo era poderoso para levar eles para o céu, para suprir qualquer necessidade deles. Tanto que Jesus mandou eles, 70 discípulos, fazer a obra e falou: não levem nada. Não leve nada, vá só com a roupa do corpo, uma sandália, um alforje somente. Porque o trabalhador é digno do seu alimento, do seu salário. E eles foram e voltaram. Quando chegou, Jesus falou: e aí, faltou alguma coisa para vocês? Ele disse: não faltou nada. Porque aquele que nos sustenta, ele é fiel para não deixar faltar nada para nós. Quando a gente se dispõe em fazer a vontade dele, em buscar ele e em obedecer a ele. Aleluia. E Tiago e João fez igual a Simão e André. Fez igual a Pedro e André. Deixaram o pai, deixou tudo o que estavam fazendo. Deixaram o passado para trás e viraram uma nova criatura em Cristo. E começaram a seguir ao Senhor e a presenciar com seus próprios olhos os milagres e as maravilhas que o Senhor operava diante deles. Porque deixaram seu eu para trás, deixaram seu passado para trás e aceitaram Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. O Senhor te chama hoje para fazer a obra dele e também para aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, porque ele quer mudar a tua história, assim como ele mudou a história de Pedro, a história de André, a história de João e a história de Tiago, dos apóstolos. Ele quer mudar a tua história a partir de hoje. Dê o primeiro passo. Entrega o teu caminho ao Senhor, faz a obra do Senhor e o demais, as outras coisas, Ele tudo fará. Que Deus os abençoe, guarde essa palavra e a pratique em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.